Nada na sua vida dá certo porque o diabo está nos detalhes. Sim, o diabo está nos detalhes. Essa frase vem do inglês do The Devil is in the details, ok? E o que ela significa, pessoal? Basicamente de que tudo na vida, quando dá errado, é porque faltou algum detalhe. E é como se o diabo tivesse tramado para que aquilo não desse certo por causa daquele detalhe, ok? E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre isso, o porquê nada na sua vida dá certo. E isso tem uma resposta, são os detalhes. E eu vou lhe provar isso neste vídeo aqui, beleza? Então bora lá, pessoal, começar com o vídeo. Então eu gostaria de começar aqui com essa minha tese sobre os detalhes, né? E o que eu quero dizer com isso é que, cara, na nossa vida, habilidades e coisas que fazemos, tudo dependem de detalhes, ok? São coisas que nós precisamos observar durante o nosso dia a dia. O conhecimento como ferramenta de transformação para mudar sua realidade. Que porra é essa? Você deve estar se perguntando, né? Porque eu tô falando, cara, conhecimento como ferramenta de transformação. E sim, cara, isso faz sentido, porque às vezes não conseguimos fazer as coisas porque falta algum detalhe, falta alguma coisa que não estamos aplicando, ok? Então, bora lá. Então eu queria estruturar esse vídeo em três partes, ok? Onde primeiramente iremos falar sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida e que mostram o porquê isso acontece e que, cara, faz parte do processo. E também questão de comunicação, vou falar mais sobre isso e também sobre questão de técnicas que você pode usar para poder melhorar isso. Então bora lá. Primeira parte, o movimento invisível que faz toda a diferença. Eu lembro de uma história que é quando eu tava aprendendo a treinar, fazer calistenia. O que é calistenia? É exercício com o peso do corpo. Basicamente é isso. E eu queria aprender a fazer barra, cara. E eu aprendi, só que de uma maneira inequívoca. Então, eu conseguia fazer o movimento. Eu pegava meus braços, esticava e subia. E conseguia chegar até lá em cima com o queixo. Só que o exercício da calistenia, esse da barra, é para as costas. Ok? Pega bíceps também, mas o foco é as costas, a dorsal. E eu não sentia a minha dorsal, não sentia as costas. Eu sentia só os bíceps. Eu tava empurrando assim. E eu pegava essa parte aqui e conseguia até crescer os bíceps, mas a, a dorsal não estava crescendo. E eu não sabia o porquê. Até que eu continuei fazendo e disse, não, acho que é porque falta eu conseguir mais repetições, porque eu não fazia muitas repetições, ok? Só que um amigo meu, um colega lá, amigo não, colega, que tava lá treinando, ele olhou pra minha cara e falou, cara, faz o seguinte, estica teus braços, olha pra cima como se estivesse olhando pro céu, porque eu olhava pra frente, e tenta estufar os peitos, no sentido de fazer isso daqui. Aí ele falou, você tá sentindo essa parte aqui? Eu disse, tô. Pronto, pega a barra e puxa ela. E vai pra cima. Cara, a partir do momento que eu fiz isso, eu senti pela primeira vez aqui, dando aquela ardida, aquela tensão na dorsal, cara. Foi a primeira vez que eu vi, cara, um detalhe que estava fazendo com que eu não conseguisse sentir as costas. Então, um movimento com um detalhe errado estava me trazendo menos eficiência no exercício. E quando eu olhei para aquilo, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso. E eu vi coisas da minha vida que realmente, às vezes era um detalhe ou outro que faltava, cara. E esse detalhe ele fazia toda a diferença no meu dia a dia. Outro tipo de exemplo foi na corrida, ok? Onde eu corria e eu senti o joelho. Aí, por que eu senti o joelho? Aí eu fui ver um vídeo que falava que você tem que ter cuidado na hora de correr e o movimento que você faz quando corre. Então eu não estava usando a ponta dos pés para daí meio que empurrar o chão e jogar a perna para trás. Eu não estava fazendo isso, eu estava correndo tipo, bem desengonçado e isso estava provocando uma lesão. Então a partir do momento que comecei a correr direito, mudei um detalhe, tudo mudou, cara. Tudo mudou perfeitamente. Outra coisa é uma história que eu tenho com um aluno, que é sobre a questão do inglês. Eu sou professor de inglês, como vocês já sabem ou não, não sei se já notaram isso a partir dos outros vídeos, mas, cara, eu sou professor de inglês
E um aluno meu chegou para mim e falou: professor, eu queria melhorar a maneira como eu falo, eu não falo tão bem. Ele falou lá também sobre que não memorizava as palavras. Aí ele falou que lia, estava lendo livros em inglês. E eu perguntei, cara, o que é que você faz quando você lê? Ah, eu leio, professor. Como assim? Aí, olha o poder da pergunta. Como você lê? Ah, ele falou, eu leio, professor. E eu fico lendo lá, quieto, no meu canto, eu anoto as palavras e vou pegando o vocabulário. Aí eu, entendi. Então você só lê. Sim, eu só leio. Mas você lê em voz alta? E ele falou, não. Ah, você não lê em voz alta, beleza. Por que você não lê em voz alta? Não, porque, sei lá, às vezes eu tô na sala e tem minha família, eu tô, sei lá, com alguém ao redor, e eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, não quero fazer isso e tal. Ah, beleza, beleza. Cara, aí que tá o problema. Você tem que falar em voz alta. Como você quer criar o dom da fala, falar bem, se você não consegue nem falar, cara? O básico, você tem que falar. Eu falei pra ele, você tem que falar em voz alta. É uma técnica que parece ser básica e simples, mas é importante você falar em voz alta. Mesmo que seja num momento errado, de algum problema, mas você pode, sei lá, gravar a si próprio e depois escutar o que você falou e escutar um nativo e daí fazer a correção, beleza? E aí, pá, explodiu a cabeça dele, ele começou a ler, notei melhoras na comunicação dele depois disso, mas depois acho que ele saiu do curso, não vi mais ele. Mas assim, cara, fez diferença. Então, um detalhe, ele fez a diferença total na vida dele, como fez na minha e que pode fazer na sua vida. Então, agora eu gostaria de trazer esse passo a passo, que é tipo uma coisa que você tem que fazer. Tira um dia da sua semana, pode ser um domingo, segunda-feira, um dia que você tem mais tempo. Tira uma hora para você colocar todos os tipos de atividades que você faz e performa na semana e tenta entender como você faz cada um deles. Ah, professor, Pedro, eu não tenho tempo para fazer isso. Pega um. Então você cria uma lista lá com 20 habilidades e coisas que você faz, pega uma delas e faz por semana, cara. Tipo, essa semana eu vou focar na habilidade de, sei lá, corrida, na habilidade de falar melhor. Então eu vou ver o que eu faço, se possível, faça um fluxograma do passo a passo. Eu começo com isso, passo um, depois eu faço isso, passo 2, passo 3, passo 4. E a partir desses 4 passos, eu quero que basicamente você tente ver como você faz aquilo e o que você poderia fazer para poder melhorar aquilo no seu dia a dia. Então, sim, isso é poderoso, porque te coloca numa perspectiva de terceiro plano, de terceira pessoa, na verdade. Então você fica numa terceira pessoa, você vê você de fora, ok? É a mesma coisa que eu falo para os alunos. Gravem a si próprios. Porque a partir do momento que você se gravar, você vai identificar como você fala, a maneira como você se expressa. E é a partir daí que você vai entender como melhorar e como ajustar algumas coisas. É igual esse canal aqui, eu estou fazendo ele principalmente para melhorar minhas habilidades de comunicação e voltar a falar bem, que antigamente falava muito bem, cara. E agora estou perdendo um pouquinho essa habilidade porque fiquei muito tempo sem falar. E agora eu quero basicamente falar bem e melhor, ok? E criar meu canal também, criar minha marca, minha história aqui. Então é isso. Então faça isso, é um exercício muito bom. Identifique essas brechas, esses gaps, ok? E faça perguntas de melhoria. Como posso fazer isso melhor? Por que eu faço isso desse jeito? Existe uma maneira melhor de fazer? Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Isso também é muito interessante, né? São ferramentas de melhoria, né? Que você deve se perguntar. Então veja os detalhes técnicos, como funciona, técnica, prática e assim por diante. E basicamente é isso, pessoal. Então avaliem a si próprios para poder performar melhor e assim sua vida vai começar a dar certo. Por que eu coloquei esse título no vídeo? Que nada na sua vida dá certo e é por causa dos detalhes. Porque às vezes você não se atenta a eles, esses detalhes que podem fazer uma mudança gigantesca na sua vida. Às vezes falar melhor pode te levar a ganhar uma vaga de emprego, pode fazer com que você consiga alguma coisa diferente, consiga uma namorada, alguma coisa, e isso pode fazer com que sua vida mude. Ok? Então nada na sua vida às vezes não dá certo porque você não está avaliando
o que está de errado na sua vida, ok? Então tente avaliar o que há de errado na sua vida. Ah, mas eu não ligo. Eu sou eu mesmo e vivo assim. Seja você mesmo. Ah, meu irmão, vai se fuder, cara. Eu não gosto desse conselho de seja você mesmo. Eu acredito que essa frase limita você, porque você sim, você é você próprio, mas você é um ser mutável que sempre está aprendendo, você está sempre evoluindo e indo para novos patamares. Então você pode mais, você pode sempre melhorar. Então ser você mesmo é estar em constante mudança e aperfeiçoamento. Ok? Coloquem isso na cabeça que eu acho que é bem melhor do que ficar falando, pô, seja você mesmo. Porque daí você vai ficar na zona de conforto, cara. E não é isso que eu acho que é bom para nós, né? Não vou dizer para você, porque também não quero dizer o que você tem que fazer. Você faz o que você quiser, ok? Eu vou fazer o que é melhor para mim. E é isso daí, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Você pode discordar também. Coloca aqui, pô, é mó babaca, cara, não gostei, discordo. Pode falar também se você gostou, se adorou, se não sabia disso, não tinha se atentado a isso, né? A esse detalhe, né, específico. E é isso, pessoal. Então agradeço a sua contribuição de estar aqui me assistindo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa melhorar isto nele. E vejo vocês numa próxima, ok? Não se esqueçam também da minha mentoria que tem aqui embaixo. Se você quer ter uma mentoria comigo sobre posicionamento profissional, como melhorar o seu LinkedIn, como também falar melhor em inglês, porque eu sou professor de inglês e posso te ajudar, uma pessoa que tem experiência internacional, não se esqueça, se inscreva aqui no canal. E é isso, pessoal. Vejo vocês numa próxima, ok? Bye! Have a good one!